Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, ele toca num assunto bastante difícil para a gente refletir. A gente precisa compreender que o que a gente pensa sobre a doença, sobre o sofrimento, sobre a morte, não corresponde exatamente àquilo que era o projeto de Deus inicial. Deus nos criou para estar em comunhão com Ele. Ele nos criou numa condição de que a nossa vida fosse, de fato, uma comunhão sem nenhuma forma de interrupção com Deus. Mas depois do pecado, criou entre Deus e o ser humano uma espécie, da parte do homem, não da parte de Deus, mas uma espécie de dúvida. Tendo eu servido ao mal, tendo eu me dedicado ao pecado, tendo o pecado dominado a minha vida, no momento em que os meus olhos se fecham, o que eu posso esperar? Da parte de Deus, sempre a sua misericórdia. Mas da nossa parte, feridos pelo pecado, uma desconfiança, uma dúvida e um medo. Por isso que o Evangelho sempre vai mostrar duas coisas: que Jesus tem domínio sobre a fraqueza do homem. Jesus tem poder sobre os fenômenos da natureza. A semana passada o Evangelho falava justamente disso. Eles estavam num barco, atravessando o mar, começa uma tempestade, o vento era muito forte, as ondas começam a entrar no barco, o barco parecia que afundava e Jesus repousava, Jesus dormia. E depois bastou apenas a sua palavra e a tempestade cessou e o mar se acalmou. Hoje há um outro tumulto. Já não é mais o tumulto do fenômeno da natureza. Mas, por exemplo, quando eles entram na casa de Jairo, é o tumulto do desespero. É o tumulto do medo. Será que agora chegou o fim da vida dessa menina tão jovem, com apenas 12 anos? E Jesus, novamente, diz a Jairo aquilo que de uma maneira parecida falou a semana passada aos discípulos: não tenha medo, apenas tenha fé, apenas creia. Essa é uma palavra muito forte para nós. Quando aquela mulher que estava com 12 anos, com aquela hemorragia, e que não podia nem mesmo se juntar à sua comunidade de fé para rezar, porque ela era considerada impura, e todo mundo que se aproximasse, que tivesse contato com ela, ficava impuro também. Ela, cheia de fé, no meio daquela multidão, ela quer se encontrar com o Senhor e tocá-lo. Vejam que coisa interessante, e São Marcos, para ele isso é muito precioso. Em volta de Jesus sempre vai ter dois tipos de pessoas: as multidões e os discípulos. As multidões representam o povo curioso, o povo que aparece para ver resultado, o povo que corre atrás de milagres e de sinais, mas que não se compromete com o Senhor. Mas Jesus percebe que no meio daquela multidão, entre tantas pessoas que o tocavam, há um toque qualificado. Alguém tocou em Jesus não por curiosidade, não por desespero, mas por fé. E dele saiu uma força que curou a vida dessa mulher. A primeira leitura, tirada do livro da Sabedoria, é uma passagem muito preciosa, é o comecinho do livro da Sabedoria, mas vai dizer que Deus não tem prazer com a morte. Ele não fez a morte por gosto. Diz aqui a leitura: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. A morte, ela aparece como consequência do pecado. E a gente entende que a nossa vida, por exemplo, em algum momento ela chega ao seu fim. Mas chegar ao fim deveria ser para nós a experiência de cumprir uma missão, a alegria de concluir uma jornada. Como, por exemplo, quando a gente termina um trabalho, como quando a gente termina
alguma coisa que vale a pena ter feito aquilo inteiro, ler um livro, assistir um filme, construir uma casa e você ver essa casa se concluir, é sempre muito bom chegar ao fim. Mas na nossa experiência de pecador, o limite da vida pode ser também o limite da existência. E é por isso que nós temos medo. É por isso que isso nos apavora tanto. Mas a leitura mostra que aqueles que creem em Deus encontram nele uma vida permanente. Vamos pedir a Deus que nesses dias, olhando para a figura de São Pedro, que também foi descobrindo o valor da sua vida como comunicador do Evangelho, Jesus, quando vai para a casa da menina, chama Pedro, Tiago e João. Então Pedro, sempre entre aqueles que são testemunhas mais próximas dos grandes momentos da vida do Senhor, por exemplo, a sua transfiguração também, Jesus chama Pedro, Tiago e João, que a gente possa olhar nesses dias da festa de São Pedro para a sua pessoa, para a sua mensagem, para a sua missão. E que assim também a gente consiga nele encontrar aquele caminho de uma vida de confiança em Deus. E como Jesus disse àquela mulher, vai em paz, tua fé te curou. Que a fé que nós devemos ter em Jesus também nos ajude a enfrentar os males que estão no mundo. Façamos um instante de silêncio e rezemos.